E aí, noobs? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai ligar o Mega Drive e falar de jogos que não envelheceram e funcionam muito bem até hoje. Eu separei aqui 5 jogos de Mega Drive que todo fã de retrô precisa jogar. Não só por nostalgia, mas porque eles ainda entregam jogabilidade, desafio e diversão de verdade. Tem muito jogo antigo que a gente lembra com carinho, mas que quando vai jogar não funciona tão bem. Esses aqui funcionam e funcionam muito bem. Então, já deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal. Se você curte esse conteúdo retrô, bora pra lista. Sonic 2 foi o jogo que consolidou a identidade da SEGA. Lançado em novembro de 1992, Sonic 2 é um dos jogos de plataforma mais icônicos da era dos 16 bits. Aqui, o Mega Drive mostra claramente o que ele queria ser. Pela primeira vez, você podia se transformar em Super Sonic ao recolher todas as esmeraldas e 50 anéis. E também a introdução do parceiro de Sonic, Tails, permitindo que um segundo jogador controlasse o companheiro de forma cooperativa. A velocidade não é só estética, ela faz parte da mecânica do jogo. Quanto melhor você joga, mais rápido você fica. O controle é preciso, responsivo e ainda hoje funciona muito bem. Múltiplos caminhos, atalhos, áreas secretas e incentiva a exploração. Não é só nostalgia. Sonic 2 ainda é um excelente jogo de plataforma e cai muito bem até hoje. Agora, vamos falar de um jogo que definiu o gênero beat'em up, o famoso briga de rua. Streets of Rage 2 pegou tudo que o primeiro jogo fez e refinou. Ele introduziu 2 novos lutadores, Max Thunder e Ed Skate Hunter, que se juntaram aos veteranos Axel Stone e Blaze Field. Ele virou referência não só no Mega Drive, mas no gênero inteiro. Os golpes são simples, mas extremamente bem balanceados. A jogabilidade melhorou drasticamente em relação ao primeiro título. Com sprites maiores, cenários detalhados e a substituição do chamado da polícia por ataques especiais que consomem vida. Você sente o peso dos ataques, o tempo certo de bater, defender e se posicionar. As fases têm progressão clara, com inimigos que vão te forçando a aprender o jogo. E a trilha sonora de Yuzo Koshiro não só marcou época, como ainda é estudada até hoje. Mesmo com beat'em ups modernos, Streets of Rage 2 ainda compete de igual para igual. Atualmente, o jogo está disponível em diversas plataformas modernas. Agora, noob, comenta aí, qual personagem você mais usava? Aqui, de cara, a Treasure resolveu mostrar tudo o que sabia fazer. Gunstar Heroes é um desfile de ideias. O jogo é amplamente considerado um dos melhores jogos de ação da era 16 bits. Lançado originalmente para o Mega Drive em 1993, foi o título de estreia da desenvolvedora. Cada fase traz uma mecânica nova. É um run and gun para até 2 jogadores, conhecido por levar o hardware do Mega Drive ao limite com efeitos visuais avançados para a época. Mesmo com tanta coisa acontecendo na tela, o jogo continua responsivo. A combinação de armas muda completamente a forma de jogar. Os chefes são grandes, criativos e memoráveis. É um jogo que ainda impressiona pela criatividade e ritmo. Agora, vamos mudar totalmente o ritmo. Phantasy Star 4 aposta em uma história mais madura e com personagens bem construídos. Phantasy Star 4 The End of the Millennium é amplamente considerado o melhor RPG do Mega Drive.
e um dos maiores clássicos dos anos 90. Lançado em dezembro de 1993 no Japão, o jogo encerra a série de 4 jogos que se passa no sistema estelar de Algol. Os quadros estilo mangá ajudam a contar a história e criam identidade. O jogo foi o primeiro a usar cenas de corte em estilo mangá para ilustrar momentos importantes da história, conferindo um tom cinematográfico e raro para a época. O sistema de técnicas combinadas incentiva a estratégia. Ele também introduziu um sistema de macros, permitindo programar sequências de ataques e os ataques combinados, onde 2 ou mais personagens unem forças para técnicas devastadoras. Os mapas são muito bem construídos e a progressão é constante. Mesmo hoje, é um RPG que te prende pela história e mecânica. E agora, para fechar, noob, um Castlevania que merece mais reconhecimento. Lançado em 1994, Castlevania Bloodlines é o único título da franquia desenvolvido especificamente para o Mega Drive. Bloodlines não tenta copiar outros Castlevania, ele cria sua própria identidade. Diferente de outros jogos da série, você pode escolher entre 2 personagens com estilos de luta e caminhos distintos. Você joga com John Morris, que empunha o lendário chicote Vampire Killer. Ele pode atacar diagonalmente e usar o chicote para balançar em ganchos no teto e alcançar áreas elevadas. Ou Eric Lecarde, que utiliza o Alucard Speed. Ele possui maior alcance, pode atacar em todas as direções e realizar um super salto, o Polyvault, para saltar plataformas altas. O jogo tem movimentos rápidos, fases dinâmicas e bom nível de desafio. Suas fases vão passando por vários países, trazendo variedade ao jogo. Ele é difícil, mas justo. Você aprende com os erros e volta melhor na próxima jogada. E a trilha sonora? Foi o primeiro trabalho da compositora Michiru Yamane na série, e mais tarde criaria a trilha de Symphony of the Night. Bloodlines é a prova de que o Mega Drive também tem um Castlevania de alto nível. Esses jogos aqui não são só clássicos, eles ainda rodam muito bem hoje. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Ah, e já que você gosta desse tipo de conteúdo, vou deixar aqui outros 2 vídeos sobre jogos do nosso Megão. Obrigado por assistir, noobs, e a gente se vê no próximo vídeo.